Olá a todos, boa noite. Hoje nós estamos no terceiro episódio a respeito da eutanásia, né? Um assunto que de certa forma está em alta, mas nos países gringos, né, eu não vejo essa discussão no campo popular aqui no Brasil, né? Especialmente com religiosos e etc. Até mesmo nos cantos católicos eu não vejo uma discussão a respeito desse tipo, é sobre eutanásia, né? Para os que não sabem, de certa forma, é uma morte induzida, né? No sentido de que a pessoa está com um problema, então ela vai lá, tem que pedir permissão de dois médicos e ela deita, sei lá, em alguma câmara ou toma uns tipos de injeção que fazem com que ela subitamente perca a sua vida, né? Para não ficar citando a palavra com M, porque o YouTube não ferre o vídeo. Bem, em geral é isso, eutanásia, né? Tem algumas discussões morais a respeito desse tema, porque simplesmente é um sui, né? É simplesmente isso. Só que não é daquela forma tão grotesca. A pessoa que pega alguma lâmina, uma navalha, enfim, né? Que tira uma forma brusca. É simplesmente com auxílio de médicos, né? Até dizem mesmo, mo- é ao auxílio de um médico. E isso está sendo propagado, né, em países da Europa com uma frequência bem grande, né? Até no próprio Canadá, que vem crescendo uma grande ultimamente. Se você for ver uma notícia que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, em que essa pesquisa foi um pouco antiga, porque eu não achei uma das mais atuais, mas enfim, essa notícia antiga diz que os casos de busca por esse procedimento, a eutanásia, subiram mais de 100%, sabe? É uma coisa muito grande e mais de 2.000 pessoas acabam falecendo com esse procedimento, né? Equivale a mais ou menos 2,8% de mortes todo, de todo o país, até mesmo se igualando de certa forma, né? Com o assassinato e etc. E outros tipos. A eutanásia está sendo muito buscada por americanos, canadenses, etc, etc. E um dos casos mais esdrúxulos que eu vi recentemente foi que um cara que, por falta de condições materiais, sim, ele, num certo tempo da vida, acabou tendo alguns problemas que ocasionou nele algumas convulsões, ele teve problemas, não conseguia mais nem ficar em pé, teve que usar cadeira de rodas. E aí, por um tempo, ele ganhou um auxílio governamental. Só que teve um problema, porque após, né, o cara se curar, por problemas burocráticos, e talvez por questão disso, porque ele se curou, ele perdeu o auxílio. E nisso ele já estava com 68 anos. E ficou de certa forma com algumas sequelas, né? Porque ele ainda está de cadeira de rodas, ele não pode trabalhar, né? E ele acabou perdendo a casa, ou tá quase para perder a casa. E por causa disso, ele simplesmente decidiu que não queria mais ver, né? Ele falou: eu prefiro não mais viver, né? Se for para perder minha casa, se for para perder todos os meus bens materiais, prefiro buscar a eutanásia. E foi isso que ele fez. Ele já consultou um médico que deu duas autorizações para outros médicos assinarem e o primeiro já assinou. Então só falta mais um para que ele prossiga o procedimento de acabar com sua própria vida. E bem, para você analisar esse fator, né, que vem acontecendo no mundo inteiro, cada vez mais crescendo, você tem que analisar uma coisa chamada depressão. Não necessariamente é uma doença, mas é um sintoma de algum problema pessoal, ou algum problema externo e etc. Eu vou puxar o fio da meada aqui e acho que o Ítalo conseguiria continuar, né? A depressão, de certa forma, ela pode ser ocasionada por várias coisas. Como eu disse, problemas externos e internos.
Primeiro eu vou focar nos externos e depois acho que o Ítalo conseguiria os internos. O externo seria mais ou menos o que? Pressão social absurda. E não é aquela pressão social que dizem as feministas, todo mundo odeia as mulheres, as minorias, os negros, etc. E os homens praticam essas agressões, essas opressões. Pelo contrário, especialmente os homens, eles sofrem mais, eles são oprimidos pela minoria que oprimidos, sabe? Isso é até que o avesso disso, né? Os oprimidos, que na verdade estão sendo opressores dos homens, especialmente essa questão feminista, né? Que impõe leis, mais leis e mais leis à cabeça dos homens, com questões de direitos. Direito é nada mais quando você adquire um direito, você algum para alguém. Por exemplo, então alguém tem o dever de alimentar essa criança, ou respeito à vida, etc, etc. Quanto mais isso, mais deveres, e isso que vem acontecendo. Por quê? Os direitos adquiridos por mulheres, por feministas, enfim, por mulheres em geral, não caem os deveres sobre elas, mas sobre os homens, né? Que é tomado com as questões materiais, como foi no caso desse primeiro sujeito aí, né? Já faz um sujeito ficar totalmente sem dinheiro nenhum, sem uma perspectiva de futuro, porque, bem, você não consegue se alimentar no dia a dia, quanto mais, sei lá, daqui para frente, entende? E pela questão da polarização política, né? Essa questão das leis, etc, etc, fica tudo bem mais pesado, né? O cara fica sem saída e não sabe muito bem o que fazer de sua vida. E como isso, como causa, por causa de tudo isso, vem a depressão. Uma certa demência, uma certa, uma certa amarras que amarra o cara de não conseguir fazer nada. Para quem vai levantar da cama, sendo que ele não vai conseguir um emprego, provavelmente não vai conseguir uma mulher para adquirir uma família, pela questão de que as coisas estão como estão, né? Isso aí seria assunto para um outro vídeo. Bem, até que nós já abordamos aqui neste canal, nos episódios mais antigos, é só vocês procurarem que tem mais de 3 aulas falando a respeito disso. Somando tudo isso, o cara vê e chega à conclusão: bem, a vida é muito justa, ela não vale a pena, e para que sair da cama? Tirar minha própria vida pode ser realmente a solução. E bem, abordando questões internas, eu vou passar aqui para o Ito, para ele deixar de falar, já estou falando um certo tempo. Então, por favor, Ito. Aham. Bom, primeiramente eu só queria dar um aviso aqui pro ouvinte que se vocês estiverem escutando assim um ruído de fundo de uma mulher cantando forró, é porque no meu bairro tem uma mulher cantando forró muito alto, então eu não sei se vai sair na gravação, mas enfim. Cara, assim, questão interna da depressão eu acho complicado de. Isso é um tema complicado de falar, cara, porque só o que se fala por aí é uma coisa bem mainstream, né? Tudo é depressão. Você vê em todo lugar notícia, celebridade falando sobre lidar com depressão e etc. Então virou uma coisa muito mainstream. Muita gente diz que sofre disso, né? Cara, assim, as causas para uma pessoa ficar nesse estado depressivo é muita coisa. E, e assim, cara, eu acredito, como muitos, eu acho que muitos ouvintes nossos aqui também devem ter essa crença de que, acima de tudo, as causas para você ter depressão é espiritual, né? Então, assim, o cara que não enxerga propósito na vida, o cara que não tem uma religião, que não segue uma crença, né? Que não vê, que sei lá, que existe vida após a morte e senso de justiça, de bem e mal e tal. Pô, esse cara tá ferrado, né, meu irmão? Porque são os pilares fundamentais da nossa vida, né? Da existência. Então, é muito fácil você virar um cara depressivo por causa disso. Eu tive uma fase da minha vida em que eu era esses ateuzinho 2011 que fica querendo refutar todo crente perguntando por que na África não chove peixe, aí os caras morrem de fome,
portanto Deus não existe, haha e tal. E essa foi a pior época da minha vida, cara. É quando você rejeita esses preceitos fundamentais, você cai num niilismo, né? Como se chama, uma depressão. Às vezes eu acho que eu nunca fui depressivo, mas foi uma fase bem triste. Então, assim, a causa interna é você rejeitar que existe o bem, entendeu? Você não enxerga o bem, você fica cego para aquilo que é bom. Cara. E isso é um problema muito grande. O, o estágio final disso é esse tema que a gente tá vendo que tá acontecendo, essa porra de eutanásia aí, né? Cara, não tem coisa mais ridícula do que você ter o Estado de um país assistindo uma pessoa, permitindo legalmente que ela tire a sua própria vida. Não existe coisa mais ridícula do que isso, porque isso é um pecado, para começo de conversa, você tirar a sua vida. E isso é um crime, no final das contas. Porque se o Estado ele servisse às leis de Deus, todo pecado seria um crime. Então, cara, é simplesmente ridículo esse negócio aí da eutanásia. Você veja, isso no Brasil é proibido ainda, mas esses países de primeiro mundo, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Suécia e tal, Bélgica, esses países todos têm alguma lei que permita esse tipo de coisa, porque são países confortáveis, né? Quanto mais confortável é a vida de um país, menos problemas reais, assim, físicos, problemas, sei lá, quanto mais conforto uma população tem, mais as pessoas ficam depressivas, mais elas ficam se remoendo por problemas bobos, sabe? Tipo assim, tem gente que se mata na, sei lá, Suécia, no Canadá por tédio, que não tem o que fazer. Isso é um problema do mundo moderno. Você acha que na Idade Média o pessoal ia querer se matar porque tava com tédio? A galera morria em guerra, meu patrão. A galera morria em guerra, meu patrão. A galera tava tendo família, prosperando. Então assim, cara, depressão, eu acho que seja um problema completamente moderno. Antes de tudo é espiritual, é porque as pessoas não têm uma crença, não têm um valor moral de fato. E eu não sei como é que a gente resolve isso, né? Mas é complicado, cara. Complicadíssimo. Bem, um fato importante, né, aqui é puxar o que o Ítalo disse, que é a questão das suas crenças, né? Se você for ver no caso desse canadense, né, que está lutando por essa questão da eutanásia, porque não tem dinheiro, né, por questões especialmente materiais. Bem, se não fosse ligado muito à terra, se não fosse muito ligado a esses bens materiais, e tivesse uma crença um pouco mais elevada no sentido, bem, pode ser que eu chegue a perder minha casa, mas ao menos, posso servir a minha vocação, servir ao que eu fui chamado para fazer, sabe? Que eu nasci para fazer, né? Sei lá, eu posso ser bem pobre aqui, mas pelo menos eu posso ser um intelectual, posso ser um artista, posso ser um bom interlocutor, um bom orador, etc, né? Você é um bom E o pai, um bom problema esposo. disso, exatamente, coisas mais simples assim. E o problema disso, o problema do materialismo, né, é que não vem com essa questão, né? Porque esse chamado, de certa forma, seria um chamado de Deus. Se você não acredita nele, ora bolas, não tem chamado. E isso é questão do conforto. A questão do conforto é ligado com essa questão da vocação também. Ele tem nada para fazer, né? Não se coloca uma obrigação do que adianta viver realmente, sabe? O sujeito é realmente um inútil. Essa é a verdade. Muitos olham no espelho e falam, eu sou merda, eu sou isso, aquilo. E realmente ele é, né? Às vezes o sujeito não faz nada, fica procrastinando, não se coloca um dever, não se coloca uma obrigação, não estuda, não segue tua vocação, não, só fica gastando sua energia com questões espirituais, etc. Né? Fica fofocando, fica fazendo coisas, de certa forma, é, de uma contra-iniciação, né? Isso aí é papo para outro vídeo, mas enfim. Fica fazendo tudo de errado. E isso acaba tendo problemas com ele. E acaba tornando inútil. Inútil simplesmente por sujeito inútil. Ele sabe que ele é inútil. No fundo ele sabe disso. Às vezes até mesmo ele confessa no espelho. E aí vem o primeiro caso da depressão, né? É porque ele não rega a potencialidade que ele tem dentro de si. E que de certa forma ele sabe que ele tem, né? É... Bem, e falando sobre o último tópico, que ninguém fala, né? Porque, enfim,
vai em oposição os prazeres do cara, e que é a questão de você estar sendo ingrato com Deus. No sentido de que, você tá, tá triste porque você não tem um iPhone de última geração, mas você não olha para trás e vê que você, sei lá, tem uma boa casa, tem uma boa internet, tem acesso a bons livros, tem acesso a boas pessoas, seu cachorro te ama, sua família te ama e etc. É aquela música que o Olavo de Carvalho acaba citando, né? É, Count Your Blessings, né? Que é conte suas bênçãos. Né? Se você for olhar para trás, né? Se você for anotar todas as suas bênçãos, isso aqui eu tô usando o sentido dos bens que você ganhou ou adquiriu. Não precisa ser necessariamente material, mas enfim, pode ser material. Você conta todas as coisas que você já conquistou na sua vida. E vem em oposição com o que está acontecendo agora. Se eu for tirar na balança, bem, o que, que vai pesar mais? As coisas que você já ganhou. Entende? Às vezes é uma questão de ingratidão, sabe? Você tá reclamando muito que tá tendo um problema, sei lá, na tua vida, no momento exato que você está vivendo, mas você não percebe que tu já viveu muita coisa boa, sabe? E isso é passageiro. E geralmente as coisas boas que você adquiriu não são. Isso é uma certa forma uma ingratidão com Deus, porque você tem mais do que você merece e tem mais do que você realmente precisa, né? E até a questão do amor. O que que você faz para receber o amor de alguém? Ninguém nunca merece o amor de ninguém. Sei lá, teu cachorro te ama, tua mãe te ama, teu irmão te ama, etc, etc. Aí tu vai somar, tem mais de 10 pessoas que te amam. Precisa de mais amor. Entende? Você realmente fez por merecer tudo isso. Se você for sincero consigo mesmo, você vai perceber não. Até na questão do cachorro, às vezes até você se esquece de alimentar ele e vem te dar carinho, você tá nervoso, você afasta ele com o pé e etc. Tu merece realmente o amor de até mesmo um cachorro. Aí se for sincero consigo mesmo, aí você vai perceber que não, né? Tu não merece. O que que tu acha aí, Ítalo, a respeito disso aí? Tu acha que tá certo? Tá certo o que? O cara ser ingrato a Deus, você disse? Essa, essa questão da ingratidão. Ah, mano, assim, é Isso. complicado porque muitas vezes o cara não percebe de fato o quanto ele, de certa forma, tem sorte. Às vezes o cara não percebe. Isso daí faz parte ainda daquele tema do conforto, sabe? Sim, se você parar para prestar atenção, as pessoas que você mais decepciona, as pessoas que você mais faz sentir raiva, as pessoas que você mais causa tristeza, são justamente as pessoas que mais te amam. Porque você sabe que você pode causar o mal que você fizer para elas, e elas vão continuar com você, elas vão continuar te amando. Então, teu pai, você pode decepcionar o teu pai quanto você quiser, mas ele vai continuar te amando. Você vai decepcionar a tua mãe, a tua irmã, se você tiver irmão, amigos muito próximos. Você decepciona essas pessoas quanto você quiser. Você sabe que elas vão te amar mesmo, né? Então, isso daí é uma ingratidão. É claro que isso é errado, né? Mas é tipo como a nossa personalidade funciona. Isso é um grande problema. Então, é bom a gente notar quando a gente está passando do limite com as pessoas que nós amamos, né? Até porque tem um limite, né? Você vai caminhando cada vez mais pro abismo aí, né? Quanto mais você decepciona, uma hora a pessoa vai cansar de você, né? Não é a mesma coisa com, por exemplo, desconhecidos ou com pessoas que você conheceu há pouco tempo, né? Se você conhece uma menina, por exemplo, há pouco tempo, e você começou a gostar dela, você vai fazer o máximo possível para não decepcionar ela de maneira alguma. Porque ela não te ama, ela não tem um laço muito forte com você. Se você decepciona, o laço se quebra muito fácil, né? Então assim, cara, seja mais grato pelas pessoas que estão à tua volta, seja mais atencioso, né? Reflita sozinho, né? Pô, tem gente que me ama, eu amo algumas pessoas, eu vou tentar ser uma pessoa melhor para elas, né? Talvez isso ajude. Exatamente, essa questão você utiliza quando você perde, né? Você sabe que você não vai perder os seus familiares, por isso mesmo você não valoriza. É igual aquele computador lá que você
A senhora já nasceu e seus pais te deram de presente. E você não valoriza tanto. Não tô nem aí, eu queria o melhor. Mas aí quando você acaba quebrando ele ou perdendo ele, você fala, poxa, como isso faz realmente falta, né? É questão de valorizar realmente, é como eu disse, quando você batalha, você realmente entende o valor da coisa. E bem, eu acho que a discussão já está um pouco longa. Acho que acabou ficando um pouco técnica demais para uma notícia, mas é só isso mesmo. Você quer citar mais alguma coisa? Então, para nós terminarmos o episódio. Só queria acrescentar pro ouvinte que tá escutando, não se mate, senão você vai pro inferno. Então fica vivo aí, beleza? Tem gente que te ama. Pô, cara, o YouTube aí, tu fé, mas a mensagem foi clara, foi certeira e é isso aí mesmo que o Ítalo disse. Sempre tem uma opção mais viável, até mais fácil, menos dolorida, né, cara? Porque aquela coisa, é, tu nunca perdeu a vida, tu não sabe como é do outro lado, tu não sabe como que é a sua passagem de lá pra cá. Vai que tem realmente o Acaronte te esperando de barquinho, e ninguém colocou uma moeda pra você passar o rio, e tu fica navegando lá no rio. Enfim, essa ironia, essa parte, mas é isso. Essa Não metáfora foi cometa esse boa, viu? ato. Não cometa esse ato de forma nenhuma. Tem outras opções. Mas se estiver no fundo do buraco, né, a única opção que você teria é subir para cima. Né? Tem o sol. A única coisa que você vai ver no fim do buraco é o sol. Né? No fim do poço só tem onde você subir, sabe? Você não vai descer mais. Não tem como. E acho que é isso. Que isso, hein? Quer falar mais alguma Hoje o coisa? Coca tá poeta. É só isso. Obrigado a todos que assistiram. E não sei como você está assistindo isso, mas tenha um bom Natal e uma boa noite. Até mais.